Então, vamos agora para a exposição da professora Lúcia Santa Cruz. Bom dia a todos e todas. Queria começar agradecendo o convite. É sempre bom falar sobre memória e, especialmente, sobre esse tema, memória organizacional e pertencimento e geração de pertencimento para os empregados. E eu queria começar fazendo, talvez, uma pequena provocação, dizendo que eu não acredito que organizações existam. O que existem são pessoas e suas experiências vividas. E essas pessoas é que vão dar sentidos a essas organizações. Então, as organizações, elas são abstrações que a gente cria, inclusive dá até CNPJ para elas e várias outras atribuições burocráticas, por uma questão da própria estruturação e da sistematização da nossa vida urbana, como a Karen mesmo comentou. Mas essas organizações, elas não existem se a gente retira as pessoas delas, se a gente não enxerga e não dá o protagonismo a essas pessoas. Então, assim, essa perspectiva de usar a memória organizacional como uma forma de gerar pertencimento, ela tem que se basear, antes de mais nada, nessa visão mesmo de que são as pessoas que estão ali fazendo. E que essa cultura que a gente vem falando esse tempo todo, que essa cultura nada mais é do que esse sistema de trocas simbólicas, em que a gente vai trocar sentidos, que a gente vai trocar mitos, conceitos, enfim, que a gente está o tempo inteiro trocando fazeres e saberes. E esses fazeres e saberes estão nas pessoas. Então, é com essa perspectiva que eu começo a falar sobre uma situação, um cenário que a gente tem hoje. Há algum tempo, as pessoas nasciam em comunidades, né? E o fato de nascerem num determinado lugar, numa determinada família, numa determinada comunidade, também determinava um pouco a sua vida, o que elas seriam, como elas se desenvolveriam e aonde elas chegariam. Então, as pessoas nasciam em comunidades e passavam a vida inteira tentando construir suas individualidades. Muitas vezes não conseguiam. Hoje, o que a gente tem é uma situação muito diferente disso. A gente tem uma implosão de instituições que antes eram consideradas chaves e assim, eternas, né? Bem, até no sentido mesmo de sagradas. E a gente hoje, então, nasce indivíduos. E a gente começa a buscar comunidades. As comunidades, então, elas não são mais dadas, elas não são mais determinadas, como eram há alguns anos, algum tempo, e em algumas regiões do mundo ainda são. Mas no nosso mundo ocidental, né, que é de onde nós estamos falando, o nosso mundo ocidental não é mais assim. Então, esse processo de escolha das comunidades também vai fazer com que as pessoas tenham interesses diferentes, objetivos diferentes, e que a gente possa entender que, muitas vezes, as empresas são comunidades. Muitos de nós passamos mais tempo dentro das empresas em que trabalhamos do que com as nossas famílias, com nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas. Assim, a gente tem uma ligação com a empresa que é, muitas vezes, comunitária mesmo, né? Quantas pessoas que se casam com colegas de trabalho e desenvolvem essa relação afetiva que vai muito além do mero executar de tarefas, do mero trabalho cotidiano. Assim, outro dado que mostra como as empresas são comunidades para nós e como elas geram essa ideia de que eu pertenço a um determinado grupo. Muitas vezes também nós, quando trabalhamos numa empresa, ligamos para uma outra empresa e dizemos: sou fulano da empresa tal. A empresa é o nosso sobrenome, ela está agregada à nossa ideia de quem nós somos também, né? Então, assim, eu sou jornalista, então, assim, só um relato assim, curioso. Trabalhei muito tempo, trabalhei em jornais, redações, e eu trabalhei em jornais grandes no Rio, e quando eu ligava, eu falava que eu era Lúcia Santa Cruz, do jornal tal. E aí a pessoa não guardava meu nome, ela guardava de onde eu estava falando. Aí trabalhei em jornais pequenos também, quando eu falava, a pessoa ficava: da onde mesmo? Então, assim, até essa ideia de
que empresa você fala, qual é a ligação que você tem com ela e qual é o papel que essa empresa tem dentro de uma determinada realidade, também constroem a sua identidade, também vão dizer quem você é, né? Então, com essa ideia de que a gente está numa comunidade, quando a gente está dentro de uma organização, a gente pode começar a desenvolver essa ideia do que seria esse pertencimento. O que é um pertencer? Pertencer é acreditar que existem indivíduos que são diferentes, mas que têm uma origem comum, que têm algum ponto inicial que uniu. E que, claro, gente, lógico, algumas pessoas vão dizer, mas sim, é emprego, é o salário, é a carteira assinada, é isso que uniu. Mas não é só isso, porque se fosse só isso, qualquer emprego serviria. E não é assim. A gente busca uma realização através do trabalho também, né? Através de várias outras atividades, mas principalmente através do trabalho. O trabalho é uma fonte de realização, de prazer, de desenvolvimento do homem. Então, a partir do momento que eu busco essa origem comum, que eu entendo de onde eu venho, para onde eu estou indo, eu consigo localizar e consigo desenvolver esse senso de pertencimento. E aí, eu gosto muito do Walter Benjamin, que é um filósofo que vem falar sobre narrativa, como essa ideia de você partilhar as experiências. E que, quando você está partilhando essas experiências, contando como foi que aquela experiência se desenvolveu, como foi que ela aconteceu, você está construindo ali um sentido comum. E é muito próprio do Benjamin associar isso a uma ideia de comunicação, a uma ideia de partilha, a uma ideia de vida compartilhada. Tanto que depois ele vai até se achar que isso é um pouco perdido na sociedade moderna. Mas a gente pode considerar que a ideia de memória organizacional ela retoma essa intenção de partilhar experiências com esse sentido de gerar uma comunicação, alguma coisa que de fato é comum e alguma coisa que está ali, bem presente na vida de todo mundo. Então, realmente, eu teria assim, muitas coisas para ir desenvolvendo com vocês, mas, na verdade, o que eu gostaria de trazer, até porque eu acho que esse é o papel também um pouco do pesquisador, da academia, que é trazer algumas provocações, né? Então, a primeira delas é, até pegando o Hal Marx, quando ele fala que, para a consolidação de uma memória, a gente também trabalha com esquecimento. Algumas coisas são lembradas e outras são esquecidas. Logicamente, a gente não conseguiria, até neurologicamente, seria impossível guardar tudo na nossa memória, tanto individual quanto coletiva. Algumas coisas a gente precisa apagar. O que é que a gente apaga e gera pertencimento, e o que é que a gente precisa destacar para gerar esse pertencimento? Então, aí eu acho que é uma preocupação também, embora, lógico, o papel dos fundadores seja importante, resgatar essa história, essa experiência é sempre importante para contar a própria história da empresa, da organização, mas a gente também tem que ter uma noção, assim, em perspectiva de que forma isso pode acabar gerando a ideia do mito fundador apenas, né? E, assim, ressaltar somente isso. Quer dizer, e aí a gente passa para o segundo ponto, que, de certa forma, a Karen também já tinha colocado, que é qual é o papel efetivo do empregado, do colaborador, nesse processo. Como é que eu gero pertencimento? Eu preciso gerar pertencimento dando voz a ele. Então, o projeto de memória organizacional ele não pode ser apenas uma coleta de objetos. Ele tem que ser um processo que gere o pertencimento desde o seu início e durante todo o seu desenvolvimento, de várias formas. Então, assim, ele vai gerar essa integração desde que ele é pensado. E aí, o terceiro ponto que eu queria terminar é, a gente hoje fala muito da geração Y, que é uma geração que é contra a tradição, é uma geração que seriam, para quem não conhece o termo, né, alguns chamam de millennials e tem várias outras classificações, seriam aqueles nascidos a partir dos anos 80 e até meados dos anos 90 e que chegam à maioridade
próximo do ano 2000 e estão no mercado, estão entrando no mercado de trabalho. E que eles têm uma outra dinâmica, eles estão preocupados com o prazer no que eles estão fazendo e não com o vínculo, eles não estão preocupados em construir uma carreira numa empresa, mas sim construir uma carreira que lhes dê prazer, satisfação pessoal, e onde eles, através da qual eles desenvolvam um bom trabalho. E como é que a gente gera pertencimento com esse grupo que, de repente, fica 9 meses numa empresa e sai, e vai para outra, e vai para outra, e são culturas diferentes. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Claro que isso não inviabiliza de forma alguma o centro de memória, mas como é que esse centro de memória vai espelhar essa geração? Pegando um pouco o que a Karen falou, né? O empregado ele tem que se ver nesse processo, ele tem que se espelhar nesse centro de memória e naquilo que está sendo formado como memória coletiva. E como é que essa geração Y vai estar refletida e vai se enxergar ali? Eu acho que, para começar, são essas as minhas palavras. Depois a gente continua. Muito obrigado, professora.